Se quer continuar acompanhando a história do Verde, se inscreva no canal, deixa o like e, se possível, comente. Vamos ao próximo capítulo. A civilização do continente de Versalhes alvoreceu há aproximadamente 1.008.000 anos. Naquela época, humanos, elfos, anões e orcs viviam juntos. As mulheres anas com suas hábeis mãos serviam como parteiras dos bebês orcs. Os orcs na infância eram batizados por mulheres elfas e as mulheres humanas os banhavam. As quatro raças tinham vivido juntas, cada uma compensando naquilo que faltava na outra. Os patrulheiros elfos coletavam frutas a partir das árvores, os anões artesãos criavam ferramentas e os humanos batedores caçavam junto aos orcs guerreiros. Como os monstros mortais infestavam o mundo, os fracos não tinham escolha a não ser depender uns dos outros para sobreviver. Orcs, que se desenvolviam plenamente em 2 ou 3 anos, eram excelentes guerreiros por natureza. Nascidos com uma força sobrenatural e um instinto de batalha, eles mantinham os elfos e os humanos. Os orcs reivindicaram a liderança das 4 raças tanto em nome quanto na realidade, visto que nenhuma outra raça poderia estar a par em questão de fertilidade e habilidades de combate com os mesmos. No entanto, quando os humanos desenvolveram técnicas agrícolas, domesticando animais e plantas, eles assumiram o controle da cadeia de abastecimento de alimentos e, gradualmente, desafiaram a supremacia dos orcs. Os elfos, que aprenderam magia elemental e espiritual a partir da aliança deles com a natureza, tornaram-se arrogantes e começaram a se distanciar dos orcs, a quem eles chamavam de ignorantes. Os anões avançavam a tecnologia de trabalho em metais dia após dia, o que lhes deu uma nova geração de armamentos para desafiar os orcs. A aliança das 4 raças se desfez após uma série de desacordos hostis e de ataques da inveja. Eventualmente, os humanos construíram aldeias e, em seguida, cidades sobre o solo rico, as quais se juntaram para criar os reinos. Os elfos se mudaram para a floresta sem retorno, onde os elementos e os espíritos tinham efeitos ampliados, expandindo vastamente seus domínios sobre a magia. Os orcs se dispersaram pelo mundo selvagem e solo virgem, caçando os selvagens e afligindo os civilizados como eles queriam, apreciando o combate sem qualquer restrição. Os anões ficaram intocados dentro das montanhas, minerando e aprimorando seu ofício de criação. Inevitavelmente, os humanos e orcs disputaram a escassa comida e os elfos e anões se odiaram em uma disputa para garantir a supremacia no mundo natural. Essa é a história do continente de Versalhes, o mito esquecido das 4 raças. O boato sobre aquele cara curioso e estranho correu feito fogo selvagem na cidadela Seraburi. Era sobre a besta que estava silenciosamente balançando uma espada de madeira sobre um espantalho por 4 semanas consecutivas no centro de treinamento. Vede brandia sua espada de madeira silenciosamente. Seus ataques no espantalho não mostravam misericórdia. Toda vez que a espada de madeira cortava o espantalho, um pesado som era ouvido. Nos primeiros dias, ele ficava feliz em meramente arranhar o espantalho. Conforme sua força e agilidade aumentavam constantemente, a espada de madeira ganhava força. Ele é realmente um usuário. Você acha que ele é um homem de verdade? Sem chance, olhe para ele. Eu aposto que ele não poderia ser um NPC. Dada sua aparição repentina, ele poderia ser um NPC ligado a uma missão. Os olhos de alguns usuários começaram a brilhar com entusiasmo e um bocado deles ofereceu comida e dinheiro para conquistar um favor de Verde, imaginando que ele era um NPC relacionado a uma missão. Muito orgulhoso para ser tratado como um mendigo, Verde os rejeitou, mas eles eram persistentes. Vamos lá, por favor, pegue isso. Você quer alguma coisa? Apenas me diga. Eu irei encontrar você. Não acha que uma espada de aço é definitivamente melhor do que esta espada de madeira? Eu posso lhe dar uma espada longa e ela pode vir a calhar. Eles seguiram Vade na esperança dele os introduzir a uma missão especial. Eles não sabiam ao certo, mas em razão de Vade repetidamente ter negado ser um NPC e de tê-los enxotado dizendo que eles estavam atrapalhando seu treino, estranhamente, isso só aumentou a convicção deles.
Ele não está aceitando nenhum presente. Quem poderia acertar o espantalho não por 1 ou 2 dias, mas por 4 semanas seguidas. E ele ainda é um grande amigo do instrutor. O instrutor, que sempre olhava com desdém para os usuários como se estes fossem um problema, era legal com Verde, indo tão longe ao ponto de compartilhar seu almoço com ele todos os dias. Para o público, Verde não parecia com um humano. O único método de diferenciar NPCs de usuários era quando eles exibiam sua identidade. Era por isso que Verde causou um mal-entendido nos outros usuários. Várias pessoas de nível elevado viram através das intenções de Verde de melhorar sua força e outros atributos. Eles se aproximavam e eram legais com ele, tendo plena consciência de que ele era um usuário. Se você se juntar ao meu clã, nós lhe daremos apoio para poupá-lo de contratempos. Nós lhe patrocinaremos até você atingir o nível 100, sem poupar nada. Em Estrada Real havia o conceito de clãs ou guildas como em outros jogos online, mas havia algo maior. Imperador. O objetivo de todo clã com usuários de nível elevado era empossar um imperador entre eles para fundar seu próprio império no continente de Versalhes e governar sobre toda a criação. Com impostos coletados mensalmente, lordes feudais e monarcas podiam construir instalações essenciais como celeiros e oficinas de forja nas cidades sob sua supervisão, ou despejar dinheiro para alistar recrutas e treiná-los. Um dado governante, que administra os assuntos do Estado, desenvolve a economia e avança a tecnologia, pode tornar-se muito poderoso. Inovações tecnológicas levam a melhores armamentos fabricados pelos ferreiros e o tamanho de uma cidade depende da segurança pública e do saneamento. Ao estabelecer as políticas nacionais e regionais e ao criar laços diplomáticos com outros países, o rei que está no topo de uma sociedade piramidal exerce maior autoridade do que qualquer outra pessoa. Reis incentivam cidades e fortalezas a expandir seus domínios, trazendo mais imigrantes, que se sujeitam às suas regras. Além dos assuntos internos, existe a guerra. Se e quando alguém declara guerra, os exércitos convocados por reis ambiciosos entram em batalha uns com os outros sob o comando de generais. Usuários ingênuos exigem que seus reis usuários sejam sábios e justos. Portanto, as cidades onde eles residem crescerão mais prósperas e o comércio de bens será mais dinâmico, o que estimula os usuários a aspirar pelo sucesso no jogo. No entanto, Verde rejeitou todas as ofertas de clãs. Notificação: força aumentou em 1 ponto. Agilidade aumentou em 1 ponto. Vitalidade aumentou em 1 ponto. Fama aumentou em 20 pontos. Vida aumentou em 100 pontos. A espada de madeira que não havia dado sinais de pausa parou de repente no meio de um golpe. Em seguida, Verde fechou seus olhos. Eu finalmente consegui. Verde suspirou profundamente em alívio. Por 4 semanas, de acordo com o tempo do jogo, Verde havia melhorado seus atributos ao máximo que podia no centro de treinamento. Para sua surpresa, ele ganhou um pouco de fama. Não machucava ninguém ter um pouco de fama. Quanto mais fama você tem, mais barato você pode comprar produtos das mercearias ou das oficinas de forja, além de receber mais respeito quando conversa ou negocia com os NPCs. O instrutor, que o estava observando agradavelmente à distância, caminhou até ele e disse: "Bom trabalho, Verde. Muito obrigado, senhor. Eu não esperava que você fosse chegar tão longe. No entanto, você superou meus preconceitos. Estou muito orgulhoso de você. Eu estou em débito com seus ensinamentos, honrado instrutor A. Você está absolutamente certo." O instrutor riu cordialmente. Verde sabia por experiência como uma simples palavra podia melhorar a moral do instrutor. O instrutor passou uma espada para Verde. Notificação: item: espada de ferro reforçado. O que é essa espada? Ela é sua. Essa espada é dada para aquele que completa o programa de treinamento básico. Treinamento básico? Uma pergunta subitamente ocorreu a Verde. Ele tinha aprendido por acidente que ele poderia melhorar seus atributos batendo como uma espada de madeira nos espantalhos no centro de treinamento. Enquanto vasculhava através de comunidades de jogos online, ele havia lido uma publicação sobre isso em um fórum de alguns clãs de pequeno porte.
Portanto, ele focou-se em melhorar seus atributos tanto quanto fosse possível no centro de treinamento antes de começar seriamente. Vade tinha uma boa razão para isso, embora ele admitisse que isso poderia soar ineficiente ao investir 4 semanas para melhorar seus atributos lentamente um por um. Na opinião dos outros usuários, eles prefeririam perder menos tempo ao conseguir um item que melhorasse os atributos um pouco. No entanto, Vade pensou, não é a mesma coisa que treinar duro para fortalecer os atributos base de um personagem. Isso faz uma diferença. Se você tivesse boa sorte, você poderia pegar um bom item durante uma jornada, mas seus atributos originais seriam sempre os mesmos, independentemente de quais itens você estivesse equipado. Suponha que você eleve a sua força em 40 pontos. E imagine o que acontecerá quando você vestir um colar que garanta mais 50 pontos de força. Os atributos que Vade havia conquistado no centro de treinamento ajudariam até o último minuto do jogo. Vade ponderou sobre o significado da observação do instrutor e finalmente perguntou, você sabe quantas pessoas completaram o treinamento básico até agora? O instrutor respondeu imediatamente. 16 aqui e adicionou. O continente é vasto, Vade Nin. Acho que há um total de 800 forasteiros que completaram o programa de treinamento básico em todos os centros de treinamento. No que eu sei, ninguém completou tão rápido quanto você. 3.800 pessoas. Os olhos de Vade faiscaram. Eles são meus rivais em potencial. A próxima pergunta dele quebrou o breve momento de silêncio. Você disse que esse é o treinamento básico. Você fornece um programa de treinamento de nível mais elevado? Eu não, mas existem outros lugares onde eles estão. Eu não sei onde eles estão localizados. Eu ouvi que eles se abrem apenas para aqueles destinados a encontrá-los. Você deve terminar o nível básico para qualificar-se para o próximo nível de treinamento. Obrigado pela informação, honrado instrutor. Não há de que Vade agora havia terminado o que tinha de fazer no centro de treinamento. Quando ele se virou para sair, o instrutor o chamou. Vade Nin, você tem algum plano? Não entendi, senhor. Uma força expedicionária está marcada para partir para o Covil Svart em uma semana a partir de agora. Um amigo meu é o comandante da força. Seu nome é Midvale. Se você não tiver nada melhor para fazer por hora, por que você não empresta sua espada a ele? Tinha operação de limpeza no Covil Svart. O reino de Rosenheim tem sofrido muito com monstros, os quais têm aumentado em número desde a última década. O rei Theodore, o justo e benevolente governante de Rosenheim, publicou um decreto real ordenando um distinto cavaleiro, Sir Midvale, a explorar o Covil Svart e extirpar os monstros. Erradique os monstros no Covil Svart com Sir Midvale e seus soldados. Dificuldade e restrição da missão. Falhará se você for morto. A proposta do instrutor era uma missão que qualquer outro usuário correria para aceitar alegremente. O exército real de Rosenheim tinha uma fartura de soldados bem organizados e bem treinados. O nível médio dos soldados da infantaria era quase 30 e o nível de um cavaleiro ultrapassava os 150 falando de modo geral. Em particular, aqueles cavaleiros com seu próprio nome dentre os de categoria superior eram conhecidos como cavaleiros intitulados. Seus níveis variavam entre 180 e 220. Este tamanho de expedição poderia limpar qualquer covil sem problemas. O Covil Svart não era suscetível a ser uma exceção. De acordo com a pesquisa de Vade, o Covil Svart era infestado por kobolds por volta do nível 20 goblins com níveis próximos aos 50. Tudo que Vade precisava fazer depois de juntar-se à força de expedição era sobreviver, quer ele tomasse uma parte ativa na batalha ou não. Era uma chance de ouro que lhe foi oferecida pela boa vontade do instrutor. Porém, Vade balançou sua cabeça. Me desculpe, senhor notificação, você rejeitou a missão. Sem chance. O que está te preocupando, Vade Nin? Não é nada. Eu só não tenho uma classe ainda, ó minha freia. Você está certo. Eu agi impulsivamente. Visite-me a qualquer hora que você desejar.
Eu lhe deixarei saber se posso recomendar uma missão adequada para você. O instrutor não apenas chegou no nível 200, mas também tinha contato com os soldados treinados por ele. Em outras palavras, ele tinha sua própria rede de contatos no exército real. Entretanto, a posição relativamente humilde do instrutor o impedia de ser monitorado por funcionários do alto escalão. Subitamente, o instrutor perguntou em voz baixa: Vedlen, você já decidiu para qual classe você quer se converter? Eu ainda tenho que decidir. Eu tenho que ir para a guilda de inteligência e ver qual classe eles me recomendam. A guilda de inteligência dava conselhos aos usuários, dependendo de seus atributos e habilidades. Nas fases iniciais, a maioria dos usuários trilhava um caminho parecido, então a guilda de inteligência classificava-os em dois grupos: classes de combate, corpo a corpo e de apoio, e classes de produção, incluindo os comerciantes. Em raras ocasiões, a guilda revelava classes ocultas. Muito raras, é claro. Eu estou lhe dizendo isso apenas porque você é um homem confiável que recusou a chance de se converter para uma classe lixo como a de um escultor. Diga-me honestamente, Vedlen, você se arrepende de não ter assumido a lâmina de esculpir? Sem chance, senhor. Escultor, eu não pegarei isso, não importa o que eu nunca disse isso para mais ninguém, você é a primeira pessoa. Chegue mais perto. A voz do instrutor caiu para um silencioso murmúrio. Ele disse em um sussurro perto da orelha de Ved. Ved teve arrepios quando a respiração do instrutor, parecida com a de um orc, roçou em seu rosto, mas ele manteve seu desgosto restrito. Você está procurando por uma boa classe. Eu lhe mostrarei o caminho. Você já ouviu falar de Rodrigues, o sábio? Sim, senhor, então vá visitá-lo. Louvado como a estrela da sabedoria, ele é reverenciado por ser o conhecedor de todas as coisas. Ele lhe dirá qual profissão melhor lhe cabe, muito melhor do que uma mera guilda de inteligência. Porém, o problema é que o conselheiro é liso como um peixe. Pior ainda, você nunca sabe onde ele saltará depois. Ele é mal-humorado, mal-criado e pobre de espírito. Você não pode vê-lo em pessoa com um método comum. Ele não se incomodará em lhe ouvir em primeiro lugar. Mas se você der isso a ele, ele lhe fará um favor, apenas uma vez. Notificação: você recebeu um item. Lenço da Rainha Evane. Muito obrigado, honrado instrutor. Não é nada. Eu me sinto um pouco responsável por sua decisão, porque eu não posso negar que muitos espadachins são piores do que os escultores do luar. Eu rezo a Freya para que você consiga uma boa classe. Cuidado com o conselheiro Rodrigues. Ele não conhece a vergonha, então você não deveria lhe dizer o que quer até que ele fale para você. Quando Veide se despediu do instrutor na saída do centro de treinamento, um homem muito alto se aproximou dele. O nome do gigante era Piton, um destemido guerreiro com uma espada gigante. Você está saindo agora? Sim, para onde você está indo? Eu primeiro encontrarei uma classe, em seguida, trabalharei duro para subir meu nível. Eu tenho certeza que você chegará ao topo bem rápido. Eu não vi ninguém tão firme quanto você em jogos online. Mesmo que eu tenha orgulho de dizer quão forte eu sou, você é literalmente um homem de aço. Piton era um guerreiro de nível 288. Ele havia aprendido uma nova habilidade, então tinha vindo ao centro de treinamento para praticá-la. Quando chegou ao centro de treinamento, ele estava lotado com uma enxurrada de usuários, todos os quais haviam se reunido para observar Ved. Piton também era um homem com curiosidade. Algumas pessoas confundiram Ved com um NPC, mas quando Piton, espremido pela multidão, ouviu por acaso que um usuário poderia aumentar seus atributos no centro de treinamento, ele começou a golpear o espantalho ao lado de Ved. A força que era liberada pela figura maciça de Piton foi chocante. Com alguns usuários a mais participando do show, Piton tinha intencionalmente desviado a atenção do público de Ved. Pela última semana, Piton era o único usuário com quem Ved havia falado até então. Obrigado pelo elogio de qualquer maneira, eu estou ansioso por esse momento. O dia em que nós iremos nos deparar um com o outro. Você não vai me desapontar, vai? Você ficará desapontado, hein?
Com sua fraqueza, eu sou muito mais forte do que você pode imaginar. Faapton riu alto. Seu nível estava no fim dos 280 e ele estava no topo entre os mais fortes e era tratado com respeito em todo lugar em que ele ia. Ele estava intrigado com Verde, alguém que poderia fazer tais observações incisivas aos poderosos. Os olhos de Piton cerraram um pouco mais seriamente. Eu estarei realmente esperando por isso, disse Verde, disse adeus para ele e dirigiu-se para a casa de campo de Rodrigues, o sábio. Rodrigues o sábio, a estrela da sabedoria, é onipotente no conhecimento. Ele me guiará para qual classe devo pegar, ele disse para si mesmo. A casa de campo do conselheiro Rodrigues estava localizada na seção norte da cidadela Seraburg e soldados estavam de guarda no entorno da casa. Tão logo Veit caminhou próximo dos portões, 2 soldados gritaram para ele parar. Parado. Quais são seus negócios aqui, estranho? Eu estou aqui para visitar o conselheiro. Eu tenho algo para ele do instrutor do centro de treinamento, o qual me foi confiado. O soldado respondeu em um tom prático. Ruim para você. Eu entendo que você tenha negócios a tratar, mas o conselheiro não atende ninguém com uma fama tão baixa. Mas eu tenho um artigo que o instrutor pediu para entregar ao conselheiro em pessoa, não é da minha conta. Você acha que tem permissão para visitar a sua senhoria apenas porque você tem algo para ele? Resumindo, era necessária uma reputação incrível ou uma fama comparável para visitar reis ou nobres, e a fama de Veit era de apenas 20 pontos, muito abaixo do necessário para visitar a casa de campo do conselheiro. Eu conheço pessoalmente o instrutor no centro de treinamento muito bem. Ele outrora me treinou com suas próprias mãos. Ainda assim, eu não posso permitir que você entre na casa. Se você insiste nisso, eu posso ficar aqui contanto que eu não entre na casa. Os guardas ficaram perplexos com a pergunta de Veit. Explique-se melhor, viajante. Eu estou perguntando se você não se importa de eu me sentar na rua e esperar pela saída do sábio. Nem um pouco, o soldado respondeu indiferente e adicionou. A rua é livre para todos. Veit assentiu levemente. Muito obrigado por sua permissão, de modo algum. Porém, perdão? Eu estou lhe dizendo isso porque você é um conhecido do instrutor. O conselheiro geralmente se tranca na mansão por uma semana ou mais. Especialmente quando um visitante indesejado lhe bate à porta, ele definitivamente se tranca. Você realmente está querendo esperar por ele? Liu Bei visitou Zhu Jiliang por 3 vezes para recrutá-lo e ele tornou-se o pilar da fundação da nova dinastia no sudoeste da China. Lembrando desse famoso episódio, Veit concordou. Sim, Veit agachou em frente à mansão, antecipando que o conselheiro emergiria a qualquer momento. Ele às vezes conversava com os guardas e rapidamente aprendeu que o instrutor era bem respeitado entre as classes mais baixas do exército. Um homem que uma vez sonhou com a cavalaria e que agora está totalmente qualificado para ela. Enquanto isso, a noite se intensificou e a mansão do sábio escureceu. Eu seria um mentiroso se dissesse que eu esperava conseguir o que quero no primeiro dia. Ele não pode se esconder para sempre, Veit murmurou para si. Veit achou inútil ficar de guarda na mansão porque o conselheiro estava dormindo. Ele saiu dali e foi em direção aos portões da cidadela. O luar intensificava a brutalidade dos monstros no continente de Versalhes. Eles ficavam mais fortes em 50% e davam um extra de 30% de experiência. Isto provocava uma maior atenção dos usuários para evitar o risco de morte. Aquela noite marcou a primeira aventura de Veit longe da cidadela. Em um campo muito aberto, um grupo de usuários corria atrás de raposas, coelhos e guaxinins, uma cena criada por iniciantes, a quem Veit em breve se juntaria. Eu tenho algo para usar como arma. Ele tirou a espada de ferro dada pelo instrutor e a segurou firmemente. Verificar item. Espada de ferro reforçada. Espada de ferro reforçada. Concedida àqueles que completaram o programa de treinamento básico. Esta espada longa e amplamente utilizada é melhor do que as armas básicas disponíveis nas lojas dos ferreiros. Durabilidade: 54 dano, 1014 requisitos, 40 pontos em força, 35 pontos em vitalidade. Equipada: concede mais 10 pontos em força.
A espada dada pelo instrutor era uma das melhores disponíveis para Verde. Ele a brandiu algumas vezes e percebeu que seu equilíbrio era ideal e sentiu-se confortável com ela. Verde checou sua outra arma. Verificar item. Lâmina de esculpir design. Uma curta lâmina de esculpir, especialmente feita para trabalhos delicados. Esta faca é muito afiada. Durabilidade. 984.000 dano. 4.054 equipada. Aumenta suas chances de conseguir um acerto crítico. A lâmina de esculpir causava mais dano do que a espada de ferro, mas Verde escolheu a última. Por uma única razão, ela era maior e com isso tinha um maior alcance. Ele achava a lâmina de esculpir complicada de manejar sobre o inimigo. A espada de ferro reforçada era mais útil em termos de matar os monstros. Além disso, a lâmina de esculpir não desgastava facilmente, graças à sua alta durabilidade. O que não era uma vantagem para Verde, que tinha conseguido a habilidade de reparação, de modo que a espada de ferro dava muito mais oportunidades para que ele aprimorasse sua habilidade de reparação, em razão de sua fragilidade, exigindo uma manutenção frequente. Ótimo! Eu acho que estou pronto para ir. Verde balançou sua espada ao redor. Guaxinins, raposas, lobos, podem vir. Eu acabarei com todos vocês no momento em que ele saía para caçar. Com licença, alguém falou com Verde, que estava caminhando em silêncio. Você está sozinho. Verde se virou. Ele viu uma menina de aparência meio fofa à sua frente. Ela vestia um chapéu de algodão e uma armadura de couro azulada. Uma menina. Ele disse para si mesmo. Sim, eu estou sozinho. Verde respondeu baixando seu tom de voz. Você quer se juntar a nós em uma missão de caçada? Nós temos um mago, uma sacerdotisa, um arqueiro e uma monja. Verde olhou por cima dos ombros dela antes de responder. Havia duas garotas vestidas em robes e um homem que ele imaginou ser o arqueiro. Tão logo os avaliou, ele descobriu o motivo deles terem pedido que um estranho se juntasse ao grupo. Todos eles eram papéis vestindo roupas e armaduras de couro, limitados a ataques de longa distância, de modo que precisavam da peça faltante, um tanque que forneceria a proteção para eles. Não é um mau negócio. É minha primeira batalha e provavelmente é melhor começar em um grupo. Sempre é melhor prevenir do que remediar. Verde pensou e prontamente consentiu. Parece bom para mim. Muito obrigada. Verde rapidamente juntou-se ao grupo. Prazer em lhe conhecer. Eu sou Irani, uma sacerdotisa de nível 7. Eu sou especialista em cura e proteção divina. Eu sou uma maga de nível 6. Meu nome é Romuna. Eu lido principalmente com o elemento fogo. As duas garotas se apresentaram antes e, em seguida, foi a vez do homem. Ele analisou a cara de Verde com curiosidade antes de falar. Eu sou Pali, um arqueiro de nível 6. Você tem coragem, cara, saindo sozinho para uma caçada noturna desta forma? E eu sou Surka, uma monja de nível 7. Eles falaram para ele seus nomes e níveis e agora era a vez de Verde. Meu nome é Verde. Nível 3. Um choque silencioso tomou conta deles. Pali reuniu sua coragem e perguntou, e você está equipado com o quê? Tudo que eu tenho é esta espada. Juntando a poeira em seu bolso, Verde tinha apenas 5 moedas de prata. Uma boa armadura de couro, exceto as descartáveis, custava 30 moedas de prata. Verde não se importou com missões comuns, então ele sequer tinha dinheiro suficiente para comprar uma armadura de couro. E sua classe é? Sem classe. Verde respondeu, balançando sua cabeça duvidosamente. Ele sentiu que algo não estava certo, mas não sabia apontar o que era. Pali finalmente respirou. Ele parecia completamente perdido. Eu acho que é assim até você tomar seu tempo para decidir qual é a melhor classe. Falando nisso, parecia que você estava caçando sozinho. É sua primeira vez aqui fora? Sim, eu sou novo em jogos de realidade virtual. Entendo. Por que eu não estou surpreso em ouvir isso? Com a resposta sincera de Verde, Irene e Romuna olharam para Surka com olhos acusadores. Seus olhares diziam que ela havia escolhido o cara errado. Nível 3, classe não definida. Como se isso não bastasse, o garoto de aparência pobre era um novato na realidade virtual.
A falta de experiência normalmente se prova fatal quando confrontado por um monstro em sua primeira batalha. Você simplesmente perde sua calma, a razão e, em seguida, sua vida, nessa ordem. Eles estavam cientes disto porque tiveram sua cota durante a fase como novatos. Estes animais, embora adaptados para iniciantes ao alcance da cidadela, ainda são relativamente ferozes e poderosos. Um grande desafio para um único jogador. Ufa, eu acho que nós temos um pequeno problema. Pali não sabia o que dizer e deu um sorriso evasivo. Vade decidiu falar direto a fim de poupar todos do desconforto. Eu sairei do grupo se vocês acharem que eu farei mais mal do que bem. Desculpe-me. Surka reconheceu seu erro e curvou-se para Vade se desculpando. Ao dar uma segunda olhada, ela viu que ele estava vestindo uma roupa básica. Eu pensei que ele era forte porque tinha aquela espada de ferro. Nossa, de onde ele tirou aquela espada? Ela parece muito boa, ela disse para si mesma. Vade saiu do grupo e dirigiu-se para o campo sozinho. Pali e Surka sentiram-se culpados ao terem renegado ele. O que nós deveríamos fazer agora? Procurar um substituto? Substitutos estavam por toda parte. A única mercadoria que estava em larga oferta no continente de Versalhes era usuários. Os monstros é que estavam em falta. Olha, nós já apertamos as mãos com eles. Se nós voltarmos como uma equipe, funcionará, certo? Eu acho que sim, mas, vamos dar uma chance. Eles alcançaram Vade. Ele estava ocupado olhando para um monte de coelhos e guaxinins que estavam saltitando ao redor. Ele era ignorante sobre os monstros em geral, bem como quanto de dano eles poderiam infligir e o padrão que eles usariam para atacar. Pali perguntou, me desculpe, se você ainda estiver interessado, nós queremos que você se junte a nós. Eu tenho um nível baixo. Se estiver tudo bem com isso, eu quero jogar com vocês. Pessoal, Vade disse com cautela. Bem, nós estamos bem com isso. Nós agora somos um time. Você não precisa se esforçar demais na linha de frente. Se você achar necessário, pode ficar atrás da gente. Pali sugeriu que Vade protege-se ao invés de tomar uma função ativa na caçada. Aos olhos deles, ele era nada além de um completo novato. Você tem certeza disso? Sim. Você não pode reunir o máximo de experiência, já que você, na realidade, está causando a queda do seu grupo quando você contribui menos, mas sua prioridade neste momento é aumentar seu nível. Ouça, do nível 3 para o nível 6 faz muita diferença, mesmo que sejam apenas uma separação de 3 níveis. Se você está no nível 3 e adicionar todos os pontos de atributo em força, você terá 25 pontos. Eu tenho 40. Adicione a isso 10 pontos de bônus da conversão para uma classe e a diferença entre mim e você amplia dramaticamente. Pali omitiu isso, mas as recompensas adicionais, em conformidade com a classe de um usuário, eram mais perceptíveis. Por exemplo, um arqueiro portando uma espada e um guerreiro portando uma espada. A espada do guerreiro causava o dobro de dano em relação à espada do arqueiro. Por outro lado, a sua flecha causava menos da metade de dano daquela do arqueiro. Isso era, para dizer no mínimo, a decepção para os outros que Vade fosse um freelancer. Agora, fique atrás e nos observe derrubar os monstros por enquanto, Vade Nin. Quando você ver uma chance sobrando, de um golpe e saia. Isso nos ajudará se você apenas confundir os monstros, desviando a agressividade deles para outro lugar. Vade concordou. Entendo, a confusão foi resolvida e Vade decidiu juntar-se ao grupo deles e caçar juntos. Era um grupo de captura projetado para lidar com os animais sem graça ao redor da cidadela e seus colegas de grupo já tinham se empenhado sem ele. A questão era, porém, que eles tinham percebido que era muito arriscado caçar apenas com Surka, uma monja cuja agilidade em desviar dos ataques compensava o baixo nível de defesa, como tanque na linha de frente. Foi por isso que eles estavam em busca de um outro tanker. Droga Aniundo, o sucessor do Bonkuk Kundo, uma das escolas mais tradicionais de esgrima da Coreia, apertou os lábios com insatisfação. No dojo, centenas de adolescentes e adultos estavam praticando Kundo, gritando gritos de guerra ou Kyap, na língua do Bonkuk Kundo. Yats. Yats.
Aniundo podia ouvir os Kieps explodindo, bem como os assobios gerados pelas espadas cortando o ar. Tão logo você se torne um mestre no manejo da espada, apenas o som já lhe diz a que nível do Kundo praticante se encontra. Aniundo estava classificado como o melhor mestre em Kundo e era reconhecido mundialmente por ter sido campeão de esgrima por 4 vezes. Enquanto Aniundo amadurecia com o passar dos anos, ele retirou-se para seu próprio dojo e dedicou seu tempo e energia para treinar a próxima geração de praticantes de Kundo, mas sua mão e corpo nunca tinham deixado a espada, nem por um segundo. Eu não tinha visto ninguém com coragem. Eu deveria ter treinado aquele garoto apropriadamente quando ele estava por perto. Ele tinha algo que poderia transcender meu talento. Além disso, ele tinha coragem e bolas. Aniundo costumava ficar satisfeito com um significante número de aprendizes competentes. Eles tinham talento suficiente para se qualificarem por uma medalha no Campeonato Mundial de Esgrima, que era realizado a cada 5 anos. Um dia, porém, a percepção do grande mestre foi virada de cabeça para baixo. Um ano atrás, um homem nos seus 20 anos de idade visitou o dojo de Aniundo. Olá, eu sou o Leon. Eu vim aqui pois eles recomendaram esse como o melhor dojo. Filho, você já manejou uma espada antes? Não, senhor. É por isso que eu estou aqui para aprender. É verdade. Você deve aprender isso. Aprenda e aprenda até que você compreenda o quadro geral da esgrima. Então nós poderemos falar quem é o melhor. Aniundo acreditou que era o fim de tudo e esqueceu sobre o garoto por um tempo. Então, uma manhã, ele viu Leon brandindo uma espada sob a luz do sol. Leon balançou a espada por horas. Seus movimentos estavam sincronizados com seus padrões de respiração e sua espada soltava um belo som. Ele já havia alcançado um estágio além daquele em que qualquer iniciante poderia alcançar em poucos meses. Aniundo convocou seus instrutores subordinados e perguntou a ele sobre Leon, que vinha a ser dedicado a treinos intermináveis. Falando desse aprendiz, ele tem um problema. Eu nunca vi ninguém que seja mais obcecado com treinamento do que ele. Quão obcecado é o garoto. Uma vez que ele pega a espada ele nunca solta, a não ser que atiremos de suas mãos. Você tem que tirar a espada de suas mãos para pará-lo. Sim, mestre. Se nós o deixarmos sozinho, ele balançará a espada até ficar completamente sem fôlego. No primeiro dia que ele veio ao dojo, ele ficou balançando a espada mesmo quando as palmas de suas mãos tinham sido retalhadas e estavam sangrando. Ele foi tão longe. Sim, mestre. Exatamente o mesmo ocorreu no segundo dia. Ele treina em técnicas de espada, mesmo enquanto está sangrando até que calos se formem. Seu aperto era firme e suas mãos estavam tão duras quanto uma rocha. Portanto, não é surpreendente ele ter alcançado este nível tão rápido. Ele é incrível. Aniundo já tinha escolhido Leon para ser seu sucessor mesmo sem contar a ele talento e trabalho duro. O aprendiz tinha as duas virtudes e o que realmente capturou a mente do mestre eram seus olhos. Quando Aniundo instruiu seu candidato a sucessor para um duelo, seus olhos brilharam com algo distinto. Foi a vontade de lutar, a qual um homem comum cujo instinto foi castrado pela civilização não poderia reunir. Esta vontade foi encontrada em Leon. Ainda era tempo de provação para ele. Aniundo também acreditava que ainda era muito cedo para dizer seus planos para Leon, os quais poderiam prejudicar seu progresso. Portanto, o mestre tinha tratado seu aprendiz de forma indiferente, motivando como uma abundância de objetivos e observando seu progresso à distância. Então, um dia, Leon parou de vir ao dojo. De volta ao tempo atual. O suspiro de Aniundo se aprofundou. Eu me pergunto o que ele vem fazendo. Eu deveria tê-lo feito meu sucessor quando eu podia. Protegendo-se atrás de Pali, Vade estava observando a batalha a partir de um lugar seguro. Irani, me ajude. Certo. Bola de fogo. Romuna entrou na conversa. O poder divino nos conduz ao triunfo, bênção. Enquanto Surka, a moja, estava atacando a raposa de frente, Romuna, Pali e Irene atacavam pelas costas. Eles adotaram essa estratégia porque o nível de Surka estava no 7, o maior entre eles e o resto era relativamente frágil, com baixa vida e defesa.
A raposa moveu-se rapidamente de um lugar para outro. Ela esquivou-se dos punhos de Surca ao sofrer pouco dano e os ataques da cauda quando ela a virava subitamente eram, algumas vezes, críticos o suficiente para fazerem Surca recuar. Com pouca estamina restando, Surca muitas vezes encontrou-se correndo o risco de imobilização. Então, Irene lhe daria uma cura rápida para reabastecer sua vida e estamina, enquanto os outros atacavam a raposa para levar a agressividade dela para longe de Surca. Eles não eram ruins. O trabalho em equipe do quarteto era enfático. Eles não cobiçavam itens baratos, nem ficavam eufóricos por pequenas coisas. Parecia para Vade que a química entre seus companheiros tinha sido construída ao longo do tempo. Talvez eles já tivessem formado um time em um outro jogo online antes de migrarem para a estrada real. Ainda assim, eles tiveram suas tensões aumentadas enquanto caçavam a raposa de nível 5. Guaxinins e coelhos eram fáceis, com os quais Surca poderia lidar sozinha. Porém, uma raposa era difícil, para dizer o mínimo. Vade facilmente compreendeu que este grupo se concentrava em raposas em sua maratona de caça. Ele assistiu à batalha em curso por um tempo, até que pensou ter visto o suficiente. Seus olhos afiados tinham analisado o padrão de movimentos das raposas e de Surca. Parece ser mais fácil do que eu pensei em eles. Tinham uma vantagem numérica sobre seu inimigo de 4 para 1. A forma como uma raposa se movia era lenta e previsível, tanto quanto ele podia ver. Vade observou até ganhar confiança o suficiente e, em seguida, segurou sua espada de ferro e deixou a cobertura. Surca sorriu para Vade que estava vindo para seu lado. Tome cuidado, Vade sim. A resposta dele foi muito curta. O monstro na mira deles era mais uma vez uma raposa. Eu vou atrair a atenção dela primeiro, Vade. Você ataca depois. Tipo quando estiver quase morta, Surca socou a raposa, que pulou nela em reflexo. Romuna, Pali e Irene atiraram projéteis, ambos físicos e mágicos, sobre a vítima deles. Quando a vida da raposa caiu para 1/3, Vade apareceu. Ele tinha pouca experiência em batalhas anteriores em jogos de realidade virtual, mas estava familiarizado com lutas com espadas de verdade em razão de centenas de duelos. Além disso, ele bateu no espantalho dezenas de milhares de vezes. A espada de ferro desenhou um traço branco brilhante no ar em uma fração de segundo. No final do semicírculo espalhafatoso estava a raposa. Vade calculou o tempo de seu ataque tão precisamente que a raposa não pôde sequer tentar desviar. Notificação: acerto crítico. Uma janela de mensagem que era visível apenas para Vade apareceu. Acerto crítico. Aquilo apenas aparecia quando o dano era dobrado como resultado de um ataque efetivo, por causa de um ritmo excelente. A raposa foi cortada ao meio e desapareceu em um flash. Ela derrubou 2 itens. Pele de raposa e carne. Você podia transformar carne em bife zaro, cozinhá-la em uma fogueira e a pele de raposa era um dos materiais mais utilizados para roupas. Este tipo de processo de produção exigia habilidades relacionadas. Novatos raramente aprendiam habilidades como cozinhar e costurar. Era mais do que frequente que esses itens fossem destinados a acabar em uma prateleira no mercado mais próximo. Belo movimento. Você deu sorte dessa vez, sorrindo. Surca coletou os itens. Pali e Romuna, que estavam invocando seus feitiços mais poderosos no caso de um contra-ataque, ficaram maravilhados com o sucesso do novo colega do time. Vade, nós distribuiremos os itens entre nós quando a missão de caçada acabar, certo? Então, eu trarei outra raposa. Todo mundo, preparem-se, tudo bem. Traga uma raposa cheia de itens novamente, droga. Eu gostaria que elas viessem até mim, Surca resmungou comicamente. Ela deu um soco na raposa que estava andando por ali e a atraiu para mais perto. Bola de fogo. Bênção. Mão cicatrizante. Surca teve uma luta difícil já que a raposa estava se movendo rapidamente. Pali e Romuna pressionaram a raposa persistentemente. A espada de ferro de Vade começou a se mover quando a raposa tinha 40% de vida restando. A espada deslizou para fora da bainha e golpeou a raposa como um relâmpago.
Como se ele tivesse sorte, a raposa não deixou cair qualquer item desta vez, não que os itens derrubados pelas raposas comuns tivessem grande valor. Para a terceira raposa, a espada entrou em ação com 50% da vida remanescente. Um acerto crítico não explodiu desta vez, então a raposa sobreviveu ao primeiro ataque de Veed. Ela foi seguida por uma sequência de ataques que fluíram como líquido. A raposa morta deixou apenas um item. O que? Isso parece estranho. Nós estamos caçando raposas mais rápido quando Veed as ataca. Elas quase sempre morrem. Algumas raposas. Mais tarde seus outros colegas de grupo detectaram o padrão. Desde que Veed juntou-se ao grupo, o ritmo em que eles estavam caçando raposas tinha subido. Assim que ele puxava sua espada de ferro, as raposas eram abatidas sem dor. Elas desapareciam em uma luz cinza no momento em que Veed brandia a espada. O que é isso? A boca de Pali caiu aberta, planejando ficar lá por algum tempo. Por Veed ter matado as raposas tão rápido, Surka estava ocupada trazendo novas de mais longe. Mesmo se Pali não se preocupasse em atirar flechas, o ritmo da caçada mal diminuiria. Esta situação aparentemente inexplicável aos olhos de todos os outros em seu grupo foi atribuída aos atributos de Veed. Inicialmente, Veed tinha distribuído 10 pontos em força na ativação de sua conta, além dos 40 pontos que ele tinha obtido a partir do centro de treinamento. Ele tinha investido os pontos bônus adquiridos pelos 2 níveis que havia ganho igualmente em força e agilidade. Como resultado, sua força e agilidade estavam ambas com 55 pontos e a estamina estava com 50 pontos. Além disso, Veed desfrutava de 10 pontos de força a partir da espada de ferro com a qual ele estava equipado. Para atingir este nível de força unicamente por aumentar seu nível, você precisaria atingir o nível 11, isso se investisse tudo no atributo força. Mas, notavelmente, a agilidade, resistência, força de vontade e vitalidade de Veed estavam muito além de seu nível atual. Ele precisaria de pelo menos 8 a 9 níveis a mais para melhorar tanto. Veed, no nível 3, rivalizava um guerreiro comum de nível 30. Um fato mais surpreendente foi que ele tinha avançado na habilidade maestria com espadas para o nível 4 enquanto estava atacando o espantalho. Isso traduzia em 40% a mais de dano causado ao inimigo. O nível atual de Veed na habilidade maestria com a espada era 4 e estava em 98% para atingir o próximo nível. Uma vez que alcançasse um nível 5, o efeito sobre o poder de ataque passaria a ser de 50% a mais. Por último, mas não menos importante, a espada de ferro que o instrutor tinha dado a Veed era de um tipo de alto poder, um luxo em comparação ao seu nível. Para resumir, uma raposa não era páreo para Veed. Essa espada deve ser um item único. Pali imediatamente suspeitou. Caso contrário, eles não poderiam vir como uma explicação adequada para a força incomum de Veed. Eles ainda eram novatos, então não podiam ver como Veed sabia como entrar na luta no momento certo. Em batalhas jogos online de realidade virtual, como eles são baseados em movimentos em tempo real, um maníaco por artes marciais estará, obviamente, melhor posicionado do que um desajeitado. Veed utilizou as técnicas de espada para as quais ele havia treinado durante todo o ano, bem como o trabalho de pernas trivial, que era invisível para o olho destreinado. Eles acreditavam simplesmente que sua espada era excelente. Ótimo animada, Surka trazia as raposas uma a uma. Veed segurou a espada de ferro de forma firme. Ele estava de bom humor, porque as técnicas de espada que ele tinha examinado e aprendido estavam se revelando produtivas. Eu não perdi um ano à toa. Agora vamos lidar com essas pragas. Ele gritou consigo. Notificação, acerto crítico. Muitos dos ataques de Veed eram considerados críticos. Ele previa onde a raposa se moveria e executava seu ataque exatamente onde ela ia. Seu longo treinamento de um ano que lhe exigiu suor e sangue estava dando frutos. Yats! Yats! Esses gritos de guerra enérgicos saíam de sua boca. Ele estava imerso em sua própria luta, mantendo contato visual com as raposas e balançando a espada impiedosamente.
Irene e Romuna riram com a visão cômica de Wade agindo e olhando tão sério. De repente, a pata da raposa arranhou no peito. Mão cicatrizante. O torso de Wade brilhou em branco. Então ele percebeu que, mesmo antes de receber o poder divino, o indicador de sua vida caiu minimamente. Talvez, ele pensou. Wade chamou Surka, que estava correndo para trazer outra raposa. Surka nem sim, Wade nem. Quanto é a sua vida? É de 150. Por quê? Oh, não é nada. Estou apenas curioso. A raposa lhe causava no máximo 15 de dano. Sem qualquer proteção, Wade tinha de absorver o dano completo, mas sua vida era superior a 700 pontos. Tudo bem, Surkanin. Que tal eu fazer o papel de tanque agora? Você tem certeza de que está tudo bem? Sim. Assim, você se mantém trazendo as raposas. Romuna e Irene não podem se mover muito longe, porque a resistência delas se esgota rapidamente. Palimin, você pode atirar nas raposas de uma distância para atraí-las para cá. Em um curto período de tempo, Wade assumiu a função de líder do grupo. É claro então, Palimin, por favor ajude Surkanin a trazer as raposas para cá. Wade moveu-se selvagemente. Quando Surka correu de volta, tomando danos de uma raposa, ele rapidamente tomou conta dela. Aquelas raposas puxadas pelas flechas de Pali caíram imediatamente por sua espada, apenas para desaparecer em um flash cinza. Wade chegou no nível 4 e decidiu investir todos os pontos de atributo em agilidade. Quanto maior fosse a agilidade, mais fácil ficava para desviar de um ataque inimigo e mais provável ficava de você acertar o inimigo. Ela era diretamente relacionada com a evasão e precisão. A espada de ferro de Wade era maravilhosa para um novato, provendo um acréscimo extra de força. Desta forma, ele investiu cegamente 5 pontos em agilidade, ao invés de fortalecer seu personagem. A caçada em série continuou. Animadas pelo ritmo acelerado, Romuna e Irene não puderam acreditar na sorte delas. Elas nunca tinham experimentado uma caçada tão fantástica. Surka, traga mais raposas para cá exatamente. Basta deixar tudo para nós. Você pode se concentrar inteiramente em ser a isca, certo? Surka estava ocupada trazendo raposas para eles. Assim como Pali. Se Wade tivesse caçado por si mesmo, ele teria que vagar em busca de monstros e muitas vezes ter de descansar para repor sua estamina quando ela acabasse. Em vez disso, seu grupo servia de isca e tinha uma sacerdotisa para curá-lo, o que indiscutivelmente acelerou o ritmo de caçada. Não era como jogar sozinho. Na época em que Wade jogava Continente da Magia, ele sempre estava cercado por monstros. Wade costumava andar em uma masmorra povoada por monstros e os combatia como quisesse. Ele tinha ficado online dias e noites até que finalmente ficou sem poções e ervas. O inventário estava sobrecarregado com tantos itens que eles interferiram com seu movimento. Os monstros o surpreendiam em todos os lugares. Wade tinha lutado em um círculo de monstros. Ele tinha matado muitos e, em troca, morrido muitas vezes. Wade sentiu que um jogo em grupo estava longe de ser a maneira como ele costumava jogar. Era mais eficaz e ele estava se divertindo mais. Porém, a estratégia deles logo saiu pela culatra. Kia. Surka cometeu um erro mortal. Quando ela tentou chamar a atenção de uma raposa, ela involuntariamente chamou a atenção de um lobo. Ao tentar fugir, Surka gritou: "Fujam todos!" Rosnado, o lobo estava perseguindo Surka sobre suas 4 patas. O focinho monstruoso estava derrubando saliva. Enquanto o resto hesitava, Surka era constantemente agredida pelo lobo. Ele era mais rápido do que uma raposa, ganhando facilmente sobre dela. Parecia impossível. Eu irei resgatá-la. Todos vocês devem fugir. Pelo poder do Espírito Santo, restaure a vida dela. Mão cicatrizante. Irene, a sacerdotisa, rejeitou o impulso de correr por sua vida e lançou a habilidade Mão Cicatrizante mais e mais para encher a vida de Surka, a qual estava diminuindo. Droga! Após um momento de indecisão, Pali começou a atirar flechas contra o lobo. 1, 2, 3 tiros.
Assim que ele carregava uma flecha no seu arco, ele disparava. Os múltiplos tiros, sua habilidade característica, voou em direção ao lobo, mas este mal retraiu seus ataques. Agora que o lobo tinha registrado o grupo todo como inimigo, ele eventualmente atacaria Irene e Pali depois de acabar com Surka. E agora, o que Veed faz? Ele segurou a espada de ferro e avançou. Eu posso fazer isso? Por que não? À primeira vista, os dentes e as garras do lobo pareciam ameaçadores. Veed tinha apostado que o lobo jogaria seu peso sobre ele, em vez de arranhá-lo, o morderia de uma forma louca. É melhor você lidar comigo antes de qualquer outra pessoa, Veed disse, enquanto permanecia de pé no caminho de lobo. Ele não esperava que o lobo entendesse o que ele havia dito, mas como se soubesse por instinto que o inimigo mortal acabara de aparecer, o lobo voltou seus olhos em direção a Veed. Rosnado, o lobo saltou do chão direto para Veed. Veed rolou para um lado rapidamente, fora do caminho de onde o lobo estava investindo e balançou a espada. Os dentes do lobo quase cortaram sua garganta. O arranhão sozinho tirou 80 pontos de vida. Irene gritou. Veed, nem fuja. Minha mana acabou e por isso eu não posso ajudá-lo com a mão cicatrizante, merda. Que tipo de sacerdotisa não sabe como gerenciar sua mana? Veed pensou. Já que Irene estava totalmente atribuída para a cura, ela deveria sempre reservar uma quantidade suficiente de mana em caso de emergência. Senão, alguém poderia acabar morto ou, no pior cenário, todo o grupo teria de enfrentar a aniquilação. Veed tinha acreditado que Irene tivesse algo em sua manga quando ela se ofereceu para vir em socorro de Surka. Para sua decepção, porém, tudo que ela tinha, uma sacerdotisa por natureza, era sua bondade. A situação atual não deu a Veed qualquer momento para culpá-la. O lobo estava rosnando para ele. Depois de algumas chamas de Romuna, nenhum poder mágico veio voando por trás. Aparentemente, a mana dela tinha acabado. Apenas Pali continuava a disparar flechas à distância. O lobo estava sangrando, mas as tentativas fúteis de Pali só aumentaram a raiva dele. Vamos, vadia! Veed gritou enquanto balançava a espada e confrontou o lobo. Uivando, o lobo saltou sobre ele. A partir desse momento, a pose e movimentos de Veed mudaram drasticamente. Suas pernas colaram ao chão, enquanto sua cintura e ombros balançaram para trás e para frente. Como uma brisa, Veed deixou o lobo feroz passar. Eu serei um tolo se eu morrer aqui. Veed era capaz de prever o próximo movimento de lobo e uma única ferida não era tão ruim como ele pensava que fosse. Eu sei que posso derrotá-lo. Veed afrouxou seu aperto na espada de propósito. O lobo gemeu em um grito de dor. Mesmo depois de Veed ter sacrificado uma parte de seu poder em troca de uma maior velocidade, o dano físico entregue por sua espada foi substancial. Droga! Veed também era ferido cada vez que o lobo se agarrava a ele. Sua vida de 700 pontos caiu para 200. Ele já estava banhado em seu próprio sangue. Desculpa, Veidnin. Eu não consigo prendê-lo. Ele está se movimentando muito rápido. A agilidade baixa de Pali tornou impossível que ele acertasse o lobo, que se movia como um raio. Eu lutarei também. Surka veio até Veed. Ela já tinha sido ferida quando ela tinha sido perseguida pelo lobo, sua vida estava abaixo da metade. Tropeçando com as pernas trêmulas, Veed disse, agora, ouçam. Todos vocês devem correr para um local seguro, enquanto eu ainda posso cobri-los. Mas, é a única chance que vocês têm. Agora. Pali e Surka se entreolharam, mas as pernas deles não mostrarão sinais de fugir. Então, Veed murmurou desolado. Seus tolos. Qual é o sentido de sacrificarem suas vidas por um estranho? Pali teve vontade de chorar. Para registro, Veed poderia ter escapado da morte se ele quisesse. Ele poderia ter corrido mais que o lobo para o portão da cidadela, onde os guardas iriam protegê-lo da ameaça. Em vez disso, Veed tinha avançado, segurando sua espada e assegurando seu território, bem como enfrentado o lobo por seus companheiros, os quais ele nunca tinha visto até horas antes. Veed nem os olhos de Surka estavam lacrimejando.
Ela, tão inocente e sensível, ficou profundamente tocada pelo ato heróico de Wade. Olhando para o lobo, Wade disse com firmeza: se você quer ficar aqui, que assim seja. Vou fazer meu melhor para combater esse monstro. Ainda assim, vocês devem dar o fora daqui no momento que eu morrer. Se prometam que vocês irão tudo bem. Surca e Pali se afastaram, criando um palco, e Wade desceu para uma luta sangrenta contra o lobo, que ainda representava uma séria ameaça. A vida de Wade desceu para 150 pontos e, em pouco tempo, para 70. A espada de ferro continuou errando o lobo por polegadas. O lobo estava sangrando tão fortemente que parecia que um único golpe poderia derrubá-lo, mas Wade não tinha conseguido dar o golpe final até agora. Irene e Romuna perceberam que a vida de Wade finalmente havia chegado a um ponto mais arriscado, abaixo dos 10%. O coração de Pali disparou e o de Surca estava esmagado. Eles tentaram atrair as agressões do lobo, mas sabiam que era Wade aquele que ele queria matar, negligenciando completamente jogadores de nível mais baixo como eles. Mais um acerto do lobo e Wade morreria. Se Wade morresse, ele perderia alguns itens de seu inventário, cairia um ou mais níveis e seria penalizado com o acesso negado à estrada real pelas próximas 24 horas. Tudo isso porque decidiu sacrificar sua vida para salvar um monte de estranhos. O lobo riu em silêncio, percebendo que tinha uma vantagem sobre o seu arqui-inimigo. Quando o lobo saltou para matar Wade com seu golpe final, a espada de Wade, que tinha errado repetidamente, finalmente rasgou as costelas do lobo. Diante dos olhos de Wade, uma cascata de mensagens foi aberta. Notificação: você subiu de nível. Subiu de nível. Maestria com a espada. Iniciante NV. 50%. Mais 50% de força. Mais 15% de agilidade. Nova habilidade. Lâmina de esculpir. Tanta experiência exalou do lobo que seu nível subiu para 5. Wade balançou sua cabeça, imaginando. O que é essa habilidade lâmina de esculpir? Abrir janela de habilidades identificação. Iniciante NV. 0%. Permite você identificar o verdadeiro valor de itens não identificados. Consumo de mana. 30. Maestria em esculpir. Iniciante NV. 0%. Permite você esculpir ou gravar vários tipos de materiais. Trabalhos de arte com alto valor artístico valem uma fortuna. É o caminho mais fácil para o coração de uma garota. Reparação. Iniciante NV. 0%. Permite você consertar armas e armaduras. Após o nível 5, você pode forjar novas armas e equipamentos. Artesanato. Iniciante NV. 0%. Tem efeitos extras em vários tipos de habilidades de produção e na maestria com espadas. Maestria com espadas. Iniciante NV. 0%. Aumenta o poder de ataque e a chance de acerto ao usar espadas. Lâmina de esculpir. Iniciante NV. 0%. Permite você esculpir o invisível, ou intangível. As lendas dizem que o grande mestre Zaba acidentalmente descobriu o caminho da verdade quando praticava a arte escultural. Esculpir é uma arte de transformar toda a criação à vontade do escultor. A técnica secreta de Zaba é passada para seu sucessor. Consumo de mana. 50 por segundo. Wade verificou a janela de habilidades e balançou a cabeça em descrença. Eu preciso testar esta técnica lâmina de esculpir para descobrir o que diabos ela é. Ela absorve muita mana. No meu nível, eu não posso mantê-la por mais do que 2 segundos em todo caso. O lobo morreu. Wade caiu no chão, com o rosto sem expressão e pálido. Então, Pali, Irene, Romuna e Surca correram até ele. As primeiras palavras que Wade murmurou para seus colegas de time foram: Surca, você está bem? Wade nem Irene e Romuna estavam à beira das lágrimas e Surca não pôde esconder as suas. Pali, o único homem além de Wade, estava sem palavras, tragado por uma onda de emoção. Se a vida de um usuário cair a menos de 10%, ele morrerá lentamente. Dentro de 1 minuto, Irene recuperou parte de sua mana e lançou a habilidade mão cicatrizante para tirar Wade da zona de morte. Muito obrigado, Irene. O prazer é meu. Wade. O olhar entre Wade e Irene havia aquecido.
Um sinal de que ela estava começando a gostar dele. O mesmo valia para Romuna e Surka. Para a surpresa dele, além disso, Pali estava se dirigindo a ele com respeito e admiração com os quais o arqueiro nunca havia mostrado anteriormente. Vamos seguir em frente, Veed disse quando se sentiu melhor. Você está bem? Sim. Vivo e bem, Veed disse arregaçando a manga para expor seus músculos. Surka não cometeu o mesmo erro novamente. O grupo sob a liderança de Veed criou um recorde impressionante de 60 raposas nas próximas 4 horas. Romuna, Irani, Pali e Surka tinham subido de nível, bem como Veed, que alcançou o nível 6. Veed investiu todos os seus pontos de atributos em agilidade. Ufa! Bom, Romuna disse, soando muito enquanto se sentia drenada pelo consumo excessivo de mana. Nós temos que sair agora. Nós temos que ir às aulas na parte da manhã. Nós deveríamos ficar juntos e caçar novamente. Você estará aqui amanhã, não estará? Romuna perguntou para Veed, que assentiu ligeiramente. Eu posso adicioná-lo como um amigo na minha lista? Surka perguntou. Pali e Irene estavam sorrindo. Sim, Veed os adicionou à sua lista de amigos e disse adeus. Aqui, esta é sua parte da pilhagem. Veed recebeu 3 moedas de prata quando eles distribuíram as pilhagens da caça. Depois que eles partiram, ele passou a caçar mais raposas. Era por isso que ele odiava jogar em grupo. Quando as coisas ficavam boas, as pessoas saíam. Veed procurou por monstros, visto que ele tinha 1 hora restante até o nascer do sol. Ele deixou passar as presas fáceis, como guaxinins e raposas, e deixou a fronteira da cidadela para entrar em uma floresta onde diziam que os lobos estavam à espreita em cada sombra. Uma matilha de lobos emergiu. Eles se abaixaram e chegaram perto de Veed, que estava andando sozinho. Os olhos deles estavam brilhando em euforia. O sistema de estrada real permitia que os monstros subissem de nível ao realizar conflitos internos entre eles ou por matar usuários, de modo que os lobos cobiçavam usuários solitários. No entanto, quando os lobos olharam nos olhos de Veed, eles se encolheram instintivamente. Esses olhos, esse humano não nos considera como seus inimigos, ele apenas nos vê como pontos de experiência. Boa experiência. Queda de itens. Isso é tudo que ele quer conosco. Todos os lobos viram completamente através das intenções de Veed. Pior ainda, a vontade de lutar dele os fazia recuar de medo. Depois de um momento, todos eles colocaram o rabo entre as pernas e fugiram rapidamente. Vocês ousam tentar fugir de mim? Veed rugiu para os lobos enquanto ele iniciava a perseguição. A espada de ferro que não conhecia a misericórdia e Veed, que não conhecia a honra. Ele esfaqueou abertamente as costas dos lobos em retirada e os encurralou, não deixando qualquer lugar para onde pudessem ir. Em seguida, bateu em cada um deles até que virassem um monte de carne. Seus filhos da puta, vamos lá. Ele enfureceu. No momento em que a espada cortou o ar, outro lobo caiu em desespero. Rápidas e impiedosas, as técnicas de espada extraordinárias de Veed aterrorizaram os lobos. Então, por que ele lutou tão mal contra um único lobo quando seus companheiros de equipe estavam ao seu redor? À beira de uma morte iminente e inevitável, Veed tinha dado o golpe final para matar o lobo. Aos olhos de seus companheiros de equipe, ele teve sorte. Este mistério foi mantido por Veed. Veed tinha terminado com os lobos tão logo o sol se levantou pela manhã. Ele deixou o campo de batalha e dirigiu-se para a casa de campo do conselheiro Rodrigues. 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 A casa de campo do conselheiro Rodrigues.